magos e magas, eu sou o Den, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar um pouco sobre alguns segredos e curiosidades sobre o Asta. Algo que muitas vezes passa despercebido por vários fãs da obra, porque o autor nem mesmo coloca no mangá. Mas sim, existem muitas informações um tanto quanto secretas sobre o garoto da antimagia, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os maiores segredos do Asta. E se você quiser que este quadro continue com outros personagens, até mesmo de outros animes, é só comentar aí embaixo, fechou? E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes no vídeo de hoje. Eu conto muito com o seu gostei, deixa o like pra ajudar o canal. Eu também espero muito que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, o Asta é o protagonista de Black Clover, mesmo ele sendo um garoto sem magia no mundo mágico, mas que tem anti-magia, então basicamente ele tem anti-magia, não dá pra dizer que ele não tem vantagem. Mas então, existem alguns segredos sobre o garoto da anti-magia que ficam escondidos entre o mangá, até mesmo fora do mangá. E o primeiro deles é ligado até mesmo ao esforço do garoto, porque a gente sabe que o Asta é extremamente esforçado, extremamente dedicado. Antes de ter seu poder mágico, que é a anti-magia, ele já treinava muito seu corpo pra ficar forte pra quando seu poder chegasse. Ele realmente era muito poderoso e depois disso ele ficou mais forte, conseguiu a anti-magia. A gente viu o treinamento do Time Skip, onde ele ficou muito mais forte, muito mais musculoso, e mesmo assim ele não é o mais forte fisicamente de Black Clover. Ele ainda fica atrás do Capitão Yami, que é realmente o personagem mais forte. Mesmo assim, o Asta tá quase lá, e já que a gente tá falando sobre ele não ser o mais forte fisicamente do reino de Clover, do mundo de Black Clover, então, ele basicamente não teria nascido no reino de Clover inicialmente. Sim, o Asta não teria nascido no reino de Clover, nem mesmo em Ag. Na verdade, ele nem mesmo teria passado por Ag em algum momento inicialmente, porque a ideia inicial de Yuki Tabata, quando ele criou o mangá, o one shot de Black Clover, ele fez com que basicamente o Asta vivesse num lugar chamado Clover, mas era a ilha de Clover, era apenas uma ilha. E agora a gente sabe que o Asta vive em um grande continente ligado com vários outros reinos, e que inicialmente ele teria vivido e crescido no reino de Ag, algo completamente diferente da história original, onde inclusive o Asta, na verdade, ele não guardava muitos segredos sobre o seu passado, afinal a gente sabia até mesmo o seu sobrenome. Sim, o verdadeiro nome do Asta seria Asta Staria, mas algo que se manteve é que ele não tinha magia. Sim, mesmo ele não vivendo no reino de Clover e sim na ilha de Clover, mesmo a gente sabendo seu sobrenome, ele continuou sem ter o seu próprio poder mágico. Enquanto o Yuno, ele tinha um poder desde o início, ele já era forte desde o início, porém o nome do Yuno era Yuno Crossley na ideia inicial, enquanto agora a gente sabe que ele se chama Yuno Greenberial. O seu sobrenome vem da família real do reino de Spades, da qual ele é o príncipe. Sim, ele é príncipe do reino de Spades, mas a gente tem que voltar pro Asta, afinal ele é o protagonista desse nosso vídeo, então vamos diretamente para o fato de que o Asta não sempre foi um cavaleiro mágico, ele já teve uma outra profissão durante a sua jornada, durante a sua trajetória. Logo no início do mangá de Black Clover, o Asta decidiu arrumar um emprego ali para um outro mangá. Ele foi direto para uma obra chamada Kagamigami, e basicamente ali ele virou um detetive. É, exatamente, o garoto da antimagia, o garoto gritalhão, ele já fez parte de um outro mangá, e ali ele era um detetive, mesmo gritando do jeito que ele grita. E basicamente ele estava ali pesquisando sobre um incidente envolvendo um Shinigami, até que ele obviamente entra em confusão, e aí a gente vê o Asta entrando em confronto e combatendo Shinigami. E enquanto as pessoas naquele universo utilizam poderes de Shinigamis pra lutar, o Asta ele só ia na força física mesmo. Isso realmente é algo que a gente já espera do garoto da antimagia, mas não só isso também. Como o Yu Ashira do Kagamigami também fez uma participação em Black Clover, ele basicamente seria um membro temporário dos touros, e assim então, o Magna, assim como fez com Asta, também o testa pra ver se ele podia fazer parte do seu esquadrão. Tudo isso aconteceu no capítulo especial número 1 de Black Clover. Mas agora voltando ao universo de Black Clover, basicamente, ele foi lançado em um OVA antes de se tornar realmente um anime. E nesse OVA a gente via que o Grimório do Asta, ele saía daquela torre dos Grimórios e ia em direção ao garoto da antimagia para que ele pudesse receber o seu Grimório, depois de que inicialmente, aparentemente, ele não tinha sido escolhido por nenhum. Acontece que, na verdade, como a gente viu no primeiro episódio realmente do anime, e também no mangá, o Grimório do Trevo de 5 folhas simplesmente surge na frente do Asta, ele simplesmente aparece ali pro garoto da antimagia. E tudo isso, na verdade, acontece porque este Grimório estava perdido durante muito tempo, mais ou menos entre 5 a 7 anos do Grimório ser recebido pelo Asta. Este Grimório pertencia à mãe do Asta. Sim, a Lista possuía esse Grimório lendário porque ela achou, encontrou, viu que pertencia a um demônio e resolveu pegar pra ela. E assim, então, pouco tempo depois disso, ela conheceu o Lieb. E quando o Lieb se encontrou em um grande perigo, ela oscilou dentro daquele Grimório. Assim nasceu o poder da antimagia alguns anos depois. Basicamente, quando o Asta estava completando a idade de receber o seu Grimório. E aí, com o Lieb despertando esse poder dentro do Grimório, o Grimório sentiu a energia mágica e tinha que encontrar alguém que fosse apto pra usar esse poder. Essa pessoa, no caso, seria alguém que, assim como o Lieb, não possuía poder mágico. E o único que estava no momento de receber o seu Grimório, e que também não tinha nenhuma mana, foi o Asta, e assim ele o escolheu. Basicamente, o destino uniu os dois, e inicialmente o Asta era o único personagem que foi apresentado pra gente que não tinha nenhum poder mágico, que nasceu
infinita ou sem nenhuma mana. Acontece que agora a gente sabe que dois foram apresentados sem ter nenhum poder mágico, no caso, tanto Asta quanto Lieb. E foi isso que acabou unindo os dois, foi isso que acabou sendo a chave do destino. E agora, como a gente viu no anime, agora que eles estão realmente juntos, o Asta e o Lieb criaram uma magia de união da anti-magia. Um poder onde os dois basicamente se unem para conseguir o poder mágico e extrair 100% da anti-magia e utilizar todas as suas técnicas com o poder no máximo. Acontece que basicamente existe um tempo limite para isso. E esse tempo limite, no caso, fica marcado na estrela que se encontra na armadura do Asta. A gente vê uma estrela de ponta cabeça em sua armadura, e então depois a gente descobre qual o real significado daquela estrela. O Asta e o Lieb são capazes de se manter transformados por 5 minutos, então essa estrela tem apenas 5 pontos. E a cada minuto que vai se passando, a gente vê um desses pontos sendo marcados, e depois que os 5 pontos são marcados, que chega ao fim realmente ao tempo dele utilizar aquela transformação, a gente percebe que aquele símbolo, ao invés de ficar parecendo uma estrela, fica mais semelhante com um trevo de 5 folhas. O trevo que desde o início faz parte da história de Asta. Não só isso também, como a gente vê outros símbolos sempre marcando no mundo de Black Clover, como por exemplo aquele que o Asta carrega na bandana, que fica mais evidente ainda na sua forma de união. Esse símbolo, na verdade, nada mais é do que um sorriso. Sim, é um sorriso. Esse, como vocês já devem saber, é um sorriso costurado que faz uma referência direta a Hungry Joker. Afinal, esse é o mangá anterior de Yuki Tabata. Não só isso também, como basicamente, esse símbolo está ligado diretamente ao poder gravitacional. Afinal, faz parte da maçã de Newton e depois que é consumida pelo protagonista, quando ele ativa os seus poderes, ele tem uma mudança ocular, onde esse símbolo aparece também. Uma outra curiosidade sobre o garoto da anti-magia é que inicialmente ele gritava bastante. Ele gritava muito. E muita gente, tanto no anime quanto fora do anime, achava isso um pouco irritante. E por esse motivo, talvez, o Asta, durante as pesquisas de popularidade da primeira edição e também da segunda edição da Viz, ficou em segundo lugar. Mas depois disso, na terceira, na quarta, na quinta edição e assim vai, o Asta passou a tomar o primeiro lugar. Todo mundo passou a gostar do garoto da anti-magia. E agora, falando sobre as espadas do garoto da anti-magia, ainda existe um grande mistério sobre essas espadas, que é de onde surge o nome das espadas de anti-magia. Porque até o momento a gente não conseguiu saber. Afinal, inicialmente no passado essas espadas pertenciam a Lich, que não tinha nenhuma ligação direta com demônios. Depois ele descobriu que tudo estava sendo manipulado por um, mas inicialmente não tinha. E mesmo assim, essas espadas eram nomeadas com nomes envolvendo os demônios. E basicamente, inicialmente, até esse momento, os nomes das espadas eram os mesmos nomes usados no passado. E quando Asta retornou do seu treinamento após o time skip, ele sabia o nome de todas as espadas e sabia como utilizá-las. Não só isso também, como algum tempo depois ele conseguiu uma outra espada, sua quarta espada, que era a katana do Capitão Yami. E essa katana, quando se tornou uma espada de anti-magia, o Asta decidiu qual seria o seu nome. O Asta deu um nome para sua nova espada. Ou seja, a gente não sabe se o Asta realmente aprendeu o nome das espadas anteriores, como ele aprendeu, ou basicamente, se ele coincidentemente deu o mesmo nome para as espadas que o Lich tinha dado no passado. Afinal, só foi após o time skip que o Asta começou a chamar as espadas pelo nome. E a gente sabe que ele pode escolher o nome das espadas, afinal ele escolheu o nome da katana. Mas comenta aí embaixo qualquer outra curiosidade que você saiba e eu esqueci de colocar nesse vídeo de hoje, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!